Bom dia, que a graça do nosso Deus, o Pai, e Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso amado Espírito Santo de Deus, o nosso professor, o nosso mestre, aquele que nos foi enviado pelo Pai para estar conosco, para que você e eu nunca estejamos sozinhos ou nos sintamos sozinhos. Quando você se sentir assim, tipo, desamparado, sozinho, aos teus olhos parece que todos te esqueceram. Lembre-se do que eu estou lhe dizendo. Você nunca está sozinho, porque tem uma promessa de Deus para você e para mim, e para aqueles que creem em Deus, que confiam em Deus, que buscam ao Senhor. Ele nos fez uma promessa de que nunca estaríamos sozinhos, pois eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. Fique com esta promessa. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, e eu quero compartilhar com você sobre esse Deus, o Deus de amor, que é o subtítulo do nosso estudo. Em João capítulo 8, do verso 3 ao 5, os escribas e os fariseus, eles trouxeram à presença de Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Nós vemos que, enquanto o Senhor Jesus estava lá no templo ensinando as pessoas sobre o amor, sobre a misericórdia, o perdão, que provavelmente ele falava sobre isso, ensinando aqueles que estavam ali com ele no templo, ensinando os homens a necessidade de crerem em Deus, para que buscassem esse Deus amoroso, né? Esse Deus de amor. Ele, porém, foi surpreendido por esses escribas que levaram na presença deles essa mulher. E eles acusavam esta mulher, pois havia sido pega em flagrante adultério. E ela, diante de todas, foi acusada de tudo quanto fizera, e ela estava apenas esperando a última palavra para que eles a apedrejassem até a morte, porque essa era a lei que eles achavam que era o correto, né? O certo. Eu quero falar para vocês, exemplificando que essa mulher, ela representa a condição de toda a humanidade. E o seu pecado de adultério representa a situação de infidelidade, de imoralidade, impurezas dos homens em relação à pessoa de Deus. E havia muito tempo que os escribas e os fariseus procuravam sempre uma oportunidade para queriam pegar Jesus, encurralar o Senhor Jesus. E eles não podiam perder essa situação, né? E eles colocaram entre o que a Suprema Lei dizia e o amor que Jesus pregava, essa situação. E eles disseram assim: já sabemos que a lei diz, mas agora queremos saber o que você diz. Eles disseram para Jesus. E eu acredito que eles eram felizes, não é verdade? Agora nós pegamos esse Jesus, né? Mas o Senhor Jesus, cheio de amor, de compaixão e de misericórdia, o texto da palavra de Deus diz que ele se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. E muitos que estavam ali ficaram sem entender aquele ato, né? O que representava aquele ato. Mas a verdade é que Jesus, sempre cheio de amor, ele também era bastante misterioso aos olhos daqueles homens. E eles, não se aguentando mais, começaram a insistir para que o Senhor Jesus desse a sentença àquela mulher. Mas antes de Jesus falar, ele lançou um desafio para aqueles homens, para aqueles escribas e fariseus. Está no capítulo 8 de João, no verso 7, ele disse assim:
aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Houve um silêncio, diz o texto. Eles ficaram perplexos e todos tomaram conta, um olhando para o outro, e uma luz brilhou na consciência de cada um deles, e eles perceberam que não eram tão puros e tão irrepreensíveis como eles pensavam e estavam acusando aquela mulher. E que além de pecadores, eles também eram cegos e cruéis, malvados. E depois que todos começaram, o texto diz que pelos mais velhos começaram a se retirar. Ele pôde dialogar com aquela mulher e tratar com aquela mulher calmamente, com amor, com perdão, com misericórdia. E ele falou assim para aquela mulher em João 8, 10 e 11, capítulo 8, versículo 10 e 11. Ele disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu para Jesus: ninguém, Senhor. Então Jesus disse a ela: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja Deus, né? O Deus de amor, Ele também tem essa mesma palavra para mim e para você. Muitas vezes nós somos como aquela mulher. E o nosso Deus como se fosse o marido daquela mulher, traído, né? Mas o Senhor sempre tem para você e para mim uma palavra de amor, uma palavra de perdão para cada um de nós. Então, voltemo-nos para Ele, confessemos as nossas falhas, nossos pecados. E não precisamos ficar com medo, porque Ele é o Deus de amor. Ele é o nosso marido misericordioso, fiel, perdoador, longânimo, que diz que todos aqueles que vêm a Ele, de maneira alguma será lançado fora. Ele é um sol, um escudo para todos aqueles que nele confiam. Esse é o nosso Deus, o Deus de amor, que eu estou compartilhando com vocês nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém? Sinta-se amado, sinta-se perdoado, mas não deixe de confessar, não deixe de se arrepender, não deixe de buscá-lo em todas as circunstâncias, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus fiel e justo, longânimo e misericordioso para com aqueles que o buscam com sinceridade de coração. Amém? Deus abençoe. Um início de semana abençoadíssimo para vocês, cheios da graça, do favor e do amor de Deus, em nome de Jesus.